Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre a nossa parte de oxigenoterapia. Vocês já tiveram a parte teórica e agora eu vou mostrar para vocês toda a complexidade de oxigenoterapia que nós temos disponível no laboratório para vocês. Então vamos começar do mais simples. Então, como eu falei para vocês, o oxigênio nós precisamos de um fluxômetro. Então, diferente de qual tipo de oxigênio, de meio que vocês estão passando para o paciente, vocês vão precisar do fluxômetro. Aí, conforme eu expliquei para vocês na aula, nós temos o catéter nasal ou óculos nasal, que então aí a gente fornece para o paciente cerca de 5 litros de oxigênio. Nós temos o copo umidificador para esse dispositivo, látex. Se esse paciente precisa de mais de 5 litros, de 6 litros em diante de oxigênio, aí nós utilizamos o macronebulizador, que é esse dispositivo aqui, e o conjunto dele é esse frasco umidificador e esse tipo de látex. Tá? Depois que nós passamos então de 6 litros até uns 10 litros de oxigênio, nós conseguimos fornecer com esse dispositivo. Depois nós temos as máscaras, a máscara com reservatório, que eu falei para vocês, que nós conseguimos fornecer até 12 litros de oxigênio nesse paciente. A máscara que tem a capacidade medida por esses dispositivos. Diferença dela, essa possui um reservatório e essa não possui reservatório. Essa é a grande diferença dessas duas máscaras. Conforme a coloração do dispositivo, eu forneço uma quantidade X de oxigênio. Por exemplo, no amarelinho aqui, nós conseguimos fornecer 4 litros de oxigênio por minuto, o que equivale a 28% de oxigênio. Lembra que eu ressaltei para vocês que nós respiramos 21% de oxigênio no ar? Então, indiferente de qual desses que eu estou utilizando, sempre vai ser mais que 21% de oxigênio que eu estou fornecendo para o paciente. Portanto, eu preciso colocar mais oxigênio para ele. Continuando. Depois, dispositivos invasivos. Nós temos a traqueostomia plástica, que nem eu mostrei para vocês, tá? E a traqueostomia metálica. Na traqueostomia plástica, aquela temporária que eu comentei, nós podemos ainda fornecer oxigênio além da traqueostomia, que daí é esse dispositivo, ele também é chamado de macronebulizador, só que ele é um dispositivo que se encaixa na traqueostomia. Depois da traqueostomia, nós temos o tubo orotraqueal, que nós temos com o balonete, que é um dispositivo temporário. E aí, como eu mostrei para vocês, nós temos uma numeração nesse dispositivo, tá? Esse aqui, por exemplo, é o tubo número 8,5. Nós temos a máscara laríngea, que essa o enfermeiro ele pode estar passando. É uma alternativa antes de eu utilizar o tubo orotraqueal. Tá? Nós temos, além disso, nós temos o ambu, que aí é uma situação de emergência, então eu não conseguia dar a quantidade suficiente para esse paciente de oxigênio, então eu preciso entubar esse paciente. Primeiro vai ser ambusado esse paciente e aí então vai ser escolhido o número do tubo que o médico vai querer passar nesse paciente. Depois disso, outra coisa que eu mostrei para vocês, vou puxar para cá. Quando nós temos dificuldade em entubar o paciente, ou aspirar esse paciente, nós temos as nossas cânulas de Guedel. Vocês podem ver que o tamanho delas vai aumentando. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, colocar esse dispositivo no paciente. Mas, por exemplo, aqui ela vai de 0 a número 5. Tá? Ela tem um orifício aqui onde eu consigo introduzir a sonda para aspiração no paciente e ela é algo bem rígido, então o paciente, por mais que morda durante o procedimento, vai morder isso aqui não vai fechar. Tá? Nosso laringoscópio, que também nós precisamos para intubação, vocês também podem observar que nós temos numerações aqui, nós temos um laringo uma lâmina de laringo número 1, que vai até, no momento eu tenho até o 3, mas eu tenho mais outras numerações, nós temos a 4, nós temos a 5, nós temos as lâminas retas também, o cabo do laringo, o cadarço que vai ser para fixar tanto o tubo quanto as traqueostomias. Nós temos, além disso, que eu mostrei para vocês, um dispositivo fechado para aspiração desse paciente, que é o TraqueCare. Tá? Esse TraqueCare, ele é da traqueostomia, no caso, porque ele é menor. Nós temos ainda nossa nebulização também, que é um conjunto, tá? É o nebulizador, que é o frasquinho nebulizador, a máscara
E aí o dispositivo que liga no oxigênio para fazer a névoa. E aí, por fim, nós temos o nosso mini-bal. O que é o mini-bal? Na realidade, é a coleta da secreção que nós vamos fazer dos dispositivos da traqueostomia ou do tubo. Nós vamos demonstrar agora todos esses dispositivos para vocês, ok? Alunos, a segunda parte que nós precisamos lembrar, e eu mostrei para vocês nos slides, é a nossa régua de gases, que todo leito deve ter essa régua de gases. Por regra geral, nós consideramos um leito de hospitalar, enfim, seja de UTI ou de internação, aquele leito que possui essa régua. Então, se por exemplo, eu tenho um leito que eu não tenho esse dispositivo, eu não considero ele como um leito. Por quê? E nesse dispositivo nós vamos fornecer não só oxigênio, mas também nós podemos montar um respirador para o paciente, então eu necessito desse dispositivo. Existem outras formas de, por exemplo, essa única régua, eu conseguir disponibilizar isso para 2 leitos, mas eu preciso da existência dela. Tá? Tanto faz se é régua de gases ou painel de gases, é a mesma coisa, mas o que tem que ter nela? Tá? Geralmente ela possui a parte da energia elétrica. E aí nós viemos com os gases. Tá? Nessa aqui já é uma régua mais antiga, onde eu tenho CO2 e NO2, óxido nitroso, mas geralmente as réguas novas não possuem isso. Possuem esses aqui. Um dispositivo, uma válvula para o oxigênio, que é aquilo que eu falei para vocês, e podem ver que elas têm as mesmas cores, isso é de forma internacional, então o oxigênio é na cor verde, tá? O ar comprimido na cor amarela, e o vácuo geralmente são duas saídas de vácuo, tá? Que é na cor cinza. Agora eu vou demonstrar para vocês a montagem dessa régua para disponibilizar o oxigênio para o paciente. Então, alunos, agora vamos montar o nosso dispositivo. Tá? Primeiramente, vocês já lavaram as mãos, separaram o material de vocês vieram até a beira-leito do paciente. Como eu falei, nós precisamos do umidificador e nós precisamos do fluxômetro, tá? Além disso, o látex. E eu comentei com vocês que nós não respiramos um ar seco, então nós precisamos de água para injeção para umidificar, por isso que o próprio nome já está dizendo, um umidificador, esse ar que está saindo daqui de dentro através da rede de gases. Tá? Então, como que nós fizemos isso? Como ainda eu não encostei no meu paciente, esse preparo aqui eu posso fazer sem luva. Mas no momento que eu for instalar o dispositivo no paciente, aí nós colocamos a luva de procedimento. Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos também de Transofix. Então, como eu já tinha explicado para vocês antes, nós fazemos a higienização do local onde eu vou abrir aqui da minha água destilada. Transofix. Vocês podem ver que não é uma técnica estéreo, é uma técnica limpa na realidade, tá? E aí, quanto que eu vou colocar de água destilada aqui dentro, tá? Ou água de injeção. Não é necessário encher o copo, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. O umidificador, ele possui um nível mínimo e um nível máximo. Entre esses 2 níveis é onde tem que ficar essa água destilada. Tá? Se eu colocar acima do nível máximo, quando nós conectamos aqui, esse ar que está saindo daqui, o oxigênio, ele faz borbulhar isso aqui. O líquido que tem aqui dentro. Consequentemente, se eu estou fornecendo um oxigênio acima de 12 litros por minuto, o que vai acontecer? Essa água que está aqui dentro vai literalmente ir até o paciente, porque borbulha muito. Essa água aqui também tem outro detalhe. Como esse paciente está recebendo continuamente esse oxigênio, ela, com o passar das horas, ela vai diminuindo o seu nível. Então, ele pode sim secar isso aqui.
tá? Então nós temos que ir lá colocar mais água destilada aqui dentro. Então nunca acima do nível máximo, nunca abaixo do nível mínimo. Entre os dois níveis está adequado. Depois que eu fiz isso, eu vou montar a minha parede. Então eu preciso do fluxômetro, tá? Nessa rede de gases aqui, quando vocês vão instalar o fluxômetro, ele tem uma pressão lá dentro. Então a tendência é empurrar a mão de vocês para fora, tá? Então sempre quando a gente for instalar esse oxigênio, nós temos que pressionar essa válvula contra a parede, tá? E aí passar essa rosca aqui. Não precisa apertar muito, porque senão depois isso aqui faz um vácuo e a gente não consegue tirar depois a parede, tá? Depois que eu coloquei o fluxômetro, aí eu vou instalar o meu umidificador, na parte inferior do fluxômetro. Depois que eu fiz isso, eu vou instalar o meu látex, tá? O látex é um látex que vem estéreo, ou seja, vem lá do centro de material esterilizado, tá? E aí nós instalamos aqui. Desenrolamos, de preferência um látex longo, tá, né, gente? Porque eu tenho que ir até o paciente. E se essa válvula tá longe de vocês, do paciente ali, vai ficar curto esse látex. E esse látex vai então até o paciente. E aí eu vou fazer a escolha do dispositivo que eu vou instalar nesse paciente aqui, tá? Depois que eu fiz isso, eu estou com o meu sistema instalado. Agora eu vou escolher o que eu vou instalar no paciente. Vocês viram, nesse momento eu não utilizei luva, eu não instalei nada no paciente ainda, eu só montei a parede que a gente fala, ok? Então, alunos, depois que eu instalei esse dispositivo, eu vou fornecer o oxigênio para esse paciente. Então, eu vou chegar no paciente e colocar o dispositivo. Então, agora nós vamos calçar a luva de procedimento, tá? Observe que esse meu paciente ele está sentado, então ele não está com uma cabeceira baixa. O paciente que tu vai fornecer oxigênio não deve ficar com a cabeceira baixa, porque se ele já está com desconforto respiratório, vocês manterem essa cabeceira baixa, vai ser pior. Então, como eu falei, eu tô com látex aqui e eu vou fornecer agora o meu dispositivo de oxigênio para ele. Vamos pensar que a saturação desse paciente está em torno de 92%, 89%. Então, eu consigo fornecer um oxigênio através de um catéter nasal, que é esse dispositivo. Por que eu peguei o látex? Observem que o dispositivo ele é curto. E aqui essa região distal dele, tá? Ele não conecta aqui, ó. Ele não vai conectar essa região. Então eu preciso do látex para fazer essa conexão. Então o que a gente vai fazer? Vai conectar no látex. Então por isso que precisa do látex. E aí eu vou colocar e instalar no paciente. Até agora eu não liguei esse oxigênio. Eu vou fazer a instalação do dispositivo no paciente. Vocês só vão ligar o oxigênio depois que vocês instalarem o dispositivo. Então a gente coloca atrás da orelha do paciente, tá? E aqui embaixo a gente adapta. Observem que eu coloquei pela frente do paciente, na região da face dele aqui. Vocês estão vendo que essas conexões elas são plástico? Então, se a gente colocar atrás da cabeça dele, eu posso fazer lesão nesse paciente, tá? Então, sempre esse dispositivo fica para a parte da frente dele. Depois que eu instalei, aí nós vamos até o fluxômetro novamente e vai, então, colocar a quantidade de oxigênio. Como nós estamos falando de um catéter nasal, até 5 litros de oxigênio eu vou regular aqui. Como que se regula isso? Nessa válvula da frente, nós vamos abrir esse oxigênio e a esfera que tem ali dentro, ela vai subir nos litros. Aí eu consigo dizer quantos litros tem de oxigênio nesse fluxômetro, tá? Esse fluxômetro ele vai de 1 até 15 litros. Então, por isso que eu falei para vocês, para todos os dispositivos que nós vamos instalar no paciente, nós precisamos dessa válvula aqui que regula a quantidade de oxigênio, ok? Então, para instalar a máscara de alta concentração ou com reservatório, que nem a gente fala, tá? Que contém esse reservatório onde vai fazer o ciclo do oxigênio, tá? Então, de novo,
Primeiro nós montamos o dispositivo. Pode ver que o látex eu estou colocando nessa região aqui, ó, que é onde vai passar o oxigênio para o paciente. E geralmente ela já vem com elástico, né, do próprio dispositivo mesmo, tá? Então, nós colocamos o paciente aqui. E aí adaptamos aqui em cima e aí depois nós vamos ligar lá na parede o nosso oxigênio. Como eu falei para vocês, aqui nós estamos falando de um oxigênio acima de 6 litros, tá, por minuto, então não foi suficiente o nosso catéter nasal. Essa outra máscara, que então eu utilizo as colorações para medir a quantidade de oxigênio. Ele fica mais concentrado, mas eu mantenho a máscara com reservatório. Então, como que nós montamos? Primeiro, nós colocamos essa parte sanfonada nessa região inferior aqui da máscara. Aqui é a regulação desse copo que eu falei para vocês. Cada um tem uma coloração e aí nós temos a quantidade de oxigênio e a porcentagem de oxigênio que é fornecida. Como eu falei para vocês, o amarelinho é 4 litros por minuto, que significa 28% de oxigênio que eu estou fornecendo. Então já é a mais do que o ar que nós respiramos. Como que eu faço isso? Podem ver que ele tem uma parte pontiaguda, então nós utilizamos esse copinho, essa parte pontiaguda ela vai encaixar aqui dentro. Ó, tá vendo? Ó, fica bem firme, vai ficar nesse sentido aqui, tá? E aqui nós encaixamos aqui embaixo, tá? Vocês podem ver que agora o fornecimento de oxigênio não é aqui em cima, é aqui por baixo, tá? Então o látex nós colocamos aqui embaixo, entendeu? Vai ficar assim, tá? Não liguei o oxigênio ainda, o sistema é o mesmo aqui. Adaptamos bem. E aí, então esse dispositivo, eu lembro que é 4 litros de oxigênio que nós vamos fornecer. Então lá na nossa parede, no nosso fluxômetro, nós vamos colocar 4 litros, tá? Essa outra parte do copinho aqui que vocês estão vendo, isso aqui é para fazer a nebulização nesse paciente, que nessa máscara eu não preciso tirar todo o dispositivo para fazer, tá? Então por isso que tem essa região aqui embaixo, ok? Lá nos olhos do paciente. Tá. Pronto. Então, como eu falei para vocês, eu consigo nesse dispositivo conectar a nossa nebulização. Então, o copinho nebulizador, eu retirei a máscara dele e conecto aqui embaixo. Tá? Só que aí eu preciso conectar uma outra parte desse nebulizador, que é essa aqui, para conectar lá na parede daí do paciente. Que daí eu vou conectar no oxigênio. Aí esse aqui inferior vai sair nesse primeiro momento e essa parte vai ligar lá na parede. E aí então eu faço a nebulização e forneço oxigênio ao mesmo tempo para o paciente. Então, alunos, agora nós vamos mostrar a montagem do macronebulizador. Então já está com a água destilada que eu falei para vocês, ele também tá aqui, se vocês observarem, eu não tenho o máximo e o mínimo, tá? Eu tenho uma quantidade de ml, é um copinho que cabe 500 ml. Geralmente a gente deixa em 200, 300 ml, que é a metade do copo, tá? Uma coisa bem importante que eu tenho para mostrar para vocês, que nesse dispositivo existe essa parte flexível, tá? Então, se vocês não tiverem essa parte flexível, ele só estiver montado assim, vocês não vão conseguir fornecer o oxigênio para o paciente, tá? No outro também tem, só que no outro é mais fixo, esse aqui ele cai, tá? Às vezes ele vem do CME, esse macronebulizador, sem essa parte, tá? Então, não adianta vocês montarem isso no paciente sem essa parte flexível, porque essa água ela não vai borbulhar com a saída do oxigênio, então eu não vou fornecer oxigênio para o paciente. Então sempre tem que ter essa partezinha que vocês podem ver, que é bem fácil de tirar e colocar, tá? E aí então a gente fecha, tá? E vamos instalar lá na parede. De novo, o fluxômetro é o mesmo, o que está sendo disponibilizado aqui é o macronebulizador, então o umidificador que é diferente, tá? Então, instala lá embaixo, mesma coisa que o outro, tá?
Até a saída do oxigênio aqui é diferente, tá? Então, depois que eu coloquei aqui o umidificador, nós vamos colocar a traqueia. Pode ver que eu falei traqueia e não extensor ou látex, tá? É porque no macronebulizador nós chamamos esse dispositivo, que ele é todo sanfonado, de traqueia, tá? E aí, a outra parte, que é a máscara realmente, na parte distal. E antes, então, de eu instalar lá no meu paciente, eu vou colocar a luva de procedimento. Um detalhe, como colocar o macronebulizador, que as pessoas às vezes se confundem, tá? O macronebulizador, se vocês conseguem ver aqui, ele parece que tem um queixo aqui, ó, tá vendo? É onde vai engatar no paciente, e não ao contrário. Vou mostrar para vocês os dois jeitos, o jeito certo e a forma incorreta. Então, vamos colocar primeiro a forma correta. Ele encaixa aqui embaixo no paciente, e aí nós colocamos. Tá vendo que ele fica bem encaixado? Como que eu sei que isso está de forma correta? Vocês estão vendo aonde está saindo o oxigênio aqui, ó? Isso aqui ele está em direção à narina do paciente. Tá? Em resumo, a névoa vai formar aqui e o paciente vai respirar aqui. Se eu colocar ao contrário, tá? Que às vezes as pessoas se confundem e colocam assim, ó. De começo, não vai ficar bem ajustado, olha onde ele está lá embaixo. Está lá embaixo do queixo do paciente e para onde está virado o oxigênio, para baixo. Tá? Então o oxigênio não está voltado para o nariz do paciente, está voltado para baixo, para o queixo. Vai sair a névoa, não vai deixar de funcionar o dispositivo, tá tudo correto nesse sentido. Mas o oxigênio não está voltado para o nariz do paciente, ou seja, para a via aérea. Em resumo, ele não vai respirar talvez tão bem quanto colocado de forma adequada. E pode ver que ele começa a cair na realidade quando ele está colocado errado. Tá? Então, sempre acopla mesmo o queixo do paciente ali. Tá vendo que ele fica bem mais acoplado, fica bem mais certo no rosto do paciente, e aqui no elástico vocês podem adaptar, né, para ficar bem firme na realidade, ok?